Olá pessoal, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso, Fundamental 2. Estamos aí com conteúdo de quarto bimestre e estamos na nossa 16ª aula. E o conteúdo para a aula de hoje será o comportamento ético, cidadania, religião no contexto das relações humanas. Quando a gente fala sobre o comportamento ético, a gente está falando de um comportamento universal, que ele não está baseado no moralismo específico de cada religião. E quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de um comportamento republicano, a gente está falando de um contexto onde as pessoas têm liberdade de expressão, né? E aí a cidadania, ela traz vários valores, né? Entre elas as liberdades de escolha. É diferente de quando você vive em uma ditadura, diferente de quando você vive numa monarquia, né? Ou num sistema socialista. As relações sociais que são desenvolvidas dentro da cidadania, ela exige valores como a liberdade de expressão. Então, dentro desse contexto, desse bojo de conhecimento que é a sociedade desenvolvida a partir das democracias, das relações sociais entre esses valores, surge também as questões das religiões, que elas precisam ser analisadas, elas precisam ser ponderadas, elas têm que ter uma reflexão para a vida social, a importância dela nesse contexto. E para isso, a gente tem que desenvolver comportamentos éticos de tolerância, de respeito, de resiliência, que são comportamentos praticados no dia a dia, na esfera, né, religiosa. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, no nosso slide a gente vai ter aí alguns conceitos que são bem legais aí para o 6º ano, tá? Ética, cidadania, religião, semelhanças e diferenças. No caso da ética, ela envolve aí no primeiro item questões entre o certo e errado, né? É claro que um contexto da religião, ela vai te dizer que existe algo que é moral e que é imoral, né? Que é imoral, tipo, você está numa religião que ela exige de você que você não use saia, né? Você use, no caso o homem, não pode usar jamais saia, né? Nem tipo de vestimenta que semelhe a saia. Já as mulheres não podem usar determinadas roupas que se pareçam com uma calça de homem. Então, se você está lá naquela religião, que dentro desse moralismo é imoral usar, então, no contexto das relações entre ética, você tem que julgar o que é certo e o que é errado. Nem sempre aquilo que é errado, né, é imoral, né, em determinadas religiões. Então, você vai usar o princípio do antiético e do ético. Se você vê que vai causar algum impacto que seja antiético em alguma pessoa, às vezes é bom evitar para que não haja constrangimento. Então, essa relação de certo e errado é um julgamento do senso moral que a pessoa tem que desenvolver. E aí você vai analisar o contexto em que você está vivendo, a sociedade em que você está vivendo, né, os valores que são desenvolvidos nessa sociedade, tá bom? Já no princípio da cidadania, direitos e deveres no contexto social. Eu vivo numa sociedade onde eu tenho muitos direitos na nossa Constituição, mas nós temos também muitos deveres para com a sociedade. Deveres que são, né, que são colocados às vezes quando a gente desenvolve a nossa maturidade, adolescência, né? E aí vai chegando na fase adulta, esses deveres vão se despertando para que a gente possa ter uma relação bem salutar na sociedade, para que a gente possa conviver em harmonia, porque se eu não respeitar esses deveres, eu vou se tornar um transgressor, né, da lei, uma pessoa que vai estar sempre quebrando esses valores, quebrando essas regras que são impostas mesmo antes de eu nascer. É claro que muita gente vai dizer, mas eu não concordei com nenhuma dessas leis. Se eu tenho essa liberdade de escolha, então como é que foi imposto a mim sem eu ter essa participação, né, nessa escolha dessas leis? Então há muito questionamento por trás disso, mas acima de tudo nós vivemos essa sociedade que são estabelecida a partir desses valores éticos e a gente tem que conviver harmoniosamente, respeitar, né? Não andar depredando o que é dos outros, quebrando o que é dos outros, difamando a vida das pessoas, né? Colocando fogo em lugar que não deve, né? Em hipótese alguma. Então, esses são os deveres que a gente tem que caminhar junto para que a sociedade possa ter uma harmonia.
No caso da religião, reconhecimento da transcendência. Então, eu estou olhando para um grupo religioso e eu tenho que entender que ele tem uma relação com o espiritual. E ele tem esse direito de ter esse livre credo. E aí, né, porque eu tenho a minha religião, que eu vou desprezar os valores desenvolvidos naquela cultura. Eu vou desprezar e dizer que só a minha é importante, só o meu Deus é verdadeiro e o deles. Né? Então, essa questão da cidadania também exige da gente essa ponderação, entender que o outro tem direito de pensar diferente, que ele pensa daquela maneira, que ele é assistido na Constituição, de ter esse direito de pensar livremente, tá bom? No item 2, limite entre o bem e o mal, tá? No caso da ética, ela pondera aquilo que é bom, né? Aquilo que é mal, aquilo que é mal, que vai produzir dor nas outras pessoas, vai produzir sofrimento, eu procuro evitar. E aquilo que é bom eu procuro praticar, né? Fazer boas ações. No caso da cidadania, né, tem aí a presença, né, e a transformação do espaço social. Quando eu pratico o bem, eu vou modificando esse espaço social que é me colocado. Quando eu pratico boas ações, eu sou reconhecido, eu sou respeitado. Mas também quando eu pratico coisas maus, também eu sou reconhecido pela prática do mal, né? Quando você faz mal, um assalto, um roubo, um furto, né? Toma daquilo de uma pessoa que você não mereceu, que você não conquistou, então também há essa presença do mal, e aí a sociedade é composta de valores, e aí você tem que escolher o certo e o errado, o bem e o mal, tá? Religião. Então, adoção de mitos, imagens, rituais e símbolos. Dentro dessa contextualização, eu tenho que entender que a sociedade ela tem os seus mitos, tem as suas imagens, eu tenho que respeitar as imagens das religiões dos outros, os rituais que são praticados, seja eles nas comunidades tribais ou não, e os símbolos que são desenvolvidos por essas religiões, um crucifixo, uma estrela de Davi, por exemplo. Às vezes as pessoas fazem tatuagem desses símbolos religiosos e a gente tem que reconhecer isso, tá bom? No item 3, aspectos morais do caráter e costumes, tá? Então você tem que analisar o aspecto, né, moral e o caráter e os costumes desenvolvidos dentro dessa ética que são padronizadas, tá? No item 3 da cidadania, nós vamos ter garantia pela legislação e por direitos e deveres, tá? Então essa busca da cidadania, né, de reconhecer o outro, também exige essa questão de você estar buscando essas garantias junto à sociedade, porque a sociedade não vai dar nada de graça. É preciso lutar por ela e conquistar essas coisas, esses respeitos, tá bom? Religião. Delimita o espaço do sagrado e do profano. Então, dentro desse espaço da cidadania, muitas coisas são profanas para uns, mas para outros são sagrados. E aí tem que respeitar. Um terreiro é sagrado para quem pratica aquela religião. Uma comunidade tribal, existem os seus locais que são sagrados, existem as suas comidas que são sagradas, os animais que são considerados sagrados, tá? No item 4, reflexão, né, e uso da razão. Então a ética sempre vai buscar reflexão e o uso da razão, e não da fé irracional, porque existe a fé que você usa como racionalidade, e existe a fé irracional, aquela que transcende todos os limites impostos para o humano, né? Então, pessoal, no item 4 sobre cidadania, entre os quais, né, direitos de ir e vir, saúde, moradia, alimentação e educação. Dentro do padrão social, existe essas garantias desses direitos. É certo que dentro da ética a gente vê muitas vezes a negação por parte de algumas instituições a respeito da educação, a negação da saúde, né, de qualidade, né, com todos os parâmetros, os deveres que o Estado deveria ter. A gente vê a negação disso, não porque às vezes o Estado não tem até condições para ofertar isso ao cidadão, né? Às vezes falha, e aí é preciso reverter esse quadro, tá bom? Religião, promover celebrações e festas e cultos. Então, dentro dessa ética, cidadania e religião, semelhança e diferença, a gente tem que procurar esse padrão, esse equilíbrio para a gente poder caminhar junto, tá bom, gente? Vamos prosseguir na tabela 2, nós vamos ter a formação do cidadão.
Então, dentro do padrão ético, existe ética na escola, onde você vai desenvolver atividades dentro desse ambiente escolar, exercício que são praticados, que você tem que desenvolver a cidadania. Dentro da escola também, você vai desenvolver aulas que você vai ter que ter relações com o seu colega, né? Padronizar coisas que são normais em qualquer ambiente, né? Porque você está numa escola que existem determinadas regras que você vai praticar de outra forma em outra escola, não. Então, a religião na escola é sempre o diálogo do currículo, das práticas escolares, fé individual e coletiva. Cada um tem o seu individual, mas também tem aqueles grupinhos que faz o coletivo na hora do intervalo e vai fazer a cantoria, vai cantar, vai refletir, né, vai fazer uma leitura de um livro sagrado na biblioteca. Então tem o coletivo e tem o individual. No caso do professor, a postura, né, o padrão, é um modelo de comportamento no ensino especializado. Então o professor tem que manter essa postura ética, sempre ética, visando o bem comum dos alunos. A maturidade dentro da cidadania é algo que é um projeto que é fantástico, que tem que ser desenvolvido em toda a sua amplitude dentro do contexto social. E já na religiosidade, quando a gente vai ver a sociedade, o Estado é laico, garante que nenhuma religião deve ser privilegiada, todos têm os mesmos direitos, seja a pequena religião, que por mais que possa parecer pequena, mas ela tem um grande significado porque ela expressa um direito de alguém de ter livre credo, tá bom? E aí nós vamos ter no princípio da ética exemplos, né? Exemplos como criança, jovens que aprendem mais, né, com exemplos do que com palavras, as atitudes falam mais, né? Às vezes a pessoa está falando, né, eu sou religioso e tal, mas as atitudes dele falam mais do que as palavras dele. E aí entra em conflito, né, o comportamento dele com as atitudes dele e o exemplo que ele deveria dar. Então, cidadania. Dentro desse contexto, a sociedade há trabalhos individuais e formação social dos alunos. Então, no desenvolver desse caminhar da religião, ela vai desenvolvendo o ser humano no ambiente da escola, né, e vai formando ele esses conceitos sociais de tolerância, de resiliência, de suportar o outro, de saber que o outro tem direitos, respeitar o direito dos outros, vai desenvolvendo o jovem, a criança, enquanto ser humano, tá? Então, no item 3, diversidade, ela ensina o respeito a qualquer experiência religiosa, né? Qualidades, aí lá no campo da ética vamos ter as qualidades no item 4, tá? A ética no ambiente escolar resulta em melhor qualidade de ensino. Então, meu amigo, você que está aprendendo ensino religioso, que tem esses padrões, que tem a ética, você está sendo bem-aventurado, né? Você é um cara privilegiado, uma moça privilegiada. Tá bom, gente? Vamos dar uma corrida para a gente só visualizar, não vai dar tempo a gente ver esse slide aqui, vocês vão printar, tá? Para poder responder. E o nosso primeiro exercitando, você vai enumerar ali, tem ética, tá? 1, cidadania 2, religião 3, aí você vai enumerar e aí você vai enviar para o seu professor, tá bom? Então enumere, esse aqui é o nosso exercitando, e aí a questão certa está assim. O professor César vai ficar por aqui, agradeço muito a atenção de vocês, acesse a plataforma Eduque, tá? E tem acesso a todo o conteúdo do ensino religioso 6º ano e também lá no YouTube, webaulas.ead.ce, vai lá, mexer e aí você tem acesso a tudo, tá bom? Um tchau, um grande abraço.